Graça e paz, meus irmãos, minha amada igreja. Eu vim nesta manhã compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus. Lá em Romanos 8:28 diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É um texto muito conhecido, mas eu quero refletir um pouquinho com você sobre esse texto. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E para esse bem há um propósito. Então nós estamos vivendo situação difícil, diferente, complicada, mas eu quero levar os irmãos a pensar comigo sobre essa situação e o que ela pode cooperar para o nosso bem. Eu sei que já passamos por momentos mais difíceis, mas como ela pode cooperar para o nosso bem? Eu quero ver três coisas. A primeira coisa que essa situação pode cooperar com o nosso bem foi o isolamento social. O isolamento social, quando você teve que parar as suas coisas, teve que parar a sua vida. Mas o isolamento social trouxe você para perto de Deus. Que coisa boa! Você não tinha tempo e depois, de repente, você tem tempo de sobra. O isolamento social levou você a ouvir mais lives, tantos lives, né, por aí, tantas palavras boas, mensagens boas, estudos bons. O isolamento social nos levou a orarmos mais, a ter mais tempo de oração, ter mais tempo diante do Senhor. O isolamento social nos levou a ler mais a Bíblia. Que coisa boa! Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A situação que nós vivenciamos nos fez chegar mais perto do Senhor. Mas a segunda coisa que cooperou para o nosso bem foi a unidade familiar. A unidade familiar fortaleceu a família. A família em volta da mesa, a família com os filhos por perto. Tem muita casa que despertou talentos de masterchefs, porque começou a fazer comidas e coisas gostosas. Que coisa boa! Unidade familiar. Essa unidade familiar também, ela começou a ser exercida por aqueles que têm parentes mais distantes, por aqueles que têm parentes que moram só, estavam isolados. De repente começou a se ligar para os parentes, começou a mandar áudio, a mandar vídeos. Que coisa boa! Isso fortaleceu a família cristã. Que bom! Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a terceira coisa que cooperou para o nosso bem foi a justa cooperação. A justa cooperação foi quando nos unimos. Unimos para fazer cestas básicas. Os nossos irmãos não passaram necessidade. Nossos irmãos não passaram fome. Por quê? Porque nós nos unimos numa justa cooperação. Nos unimos para fazer a transmissão online. Quantos dos nossos irmãos se dedicaram para termos a transmissão online nos domingos, nos grupos? Quanta dedicação! Que coisa boa! Nós nos unimos também na intercessão. Que coisa boa poder colocar no grupo: gente, ora por mim, eu preciso disso. De repente estava todo mundo orando. Era quase que imediato. A justa cooperação. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, meus queridos, eu quero que você olhe essa situação que estamos vivenciando, que ainda estamos vivenciando, como algo que cooperou para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus, porque Deus exerceu o seu propósito diante desta situação. E o texto, ele começa dizendo: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. E a minha pergunta é: você sabe? Você pode dizer sabemos?
Você pode entender que toda situação cooperou para o teu bem, para o bem da igreja. E o que você vai fazer com isso? Você vai murmurar? Você vai reclamar das dificuldades, das lutas que você tem enfrentado ou enfrentou? Ou você vai dizer, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque Deus tinha um propósito. E resta a mim a ter um coração agradecido. Eu desejo que você no dia de hoje tenha um dia com um coração agradecido, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que Deus abençoe você, meus irmãos, que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, e que tudo o que aconteceu hoje também seja para o propósito de Deus, para o seu bem. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.